Então, aqui, pessoal, retomando no bloco anterior, nós falávamos do livro didático enquanto um objeto comercial, né? E aqui nós vamos falar que, muitas vezes, ele se torna a única ferramenta, isso nós até comentamos no bloco anterior também, que o estudante tem para realizar os seus trabalhos na sala de aula, né? O estudante e o professor, né? Então, no caso de história, o portador dos princípios ideológicos que norteiam aí os modelos de ensino no maior caso, que reproduz aspectos de interesse da classe dominante. Então, a gente observa, voltando aqui, que às vezes esse produto ideológico também, que vai representar aí sempre a classe dominante, seja a dominante politicamente, ideologicamente, é, é, economicamente, né? Mas sempre vai aparecer aí os aspectos da classe dominante. No exercício de sua função, aqui o professor recorre ao livro didático para selecionar os conteúdos e elaborar o planejamento das atividades docentes. Isso é normal e isso é o que ocorre. Veja que, no entanto, vários apresentam conteúdo que transmitem uma história factual. É aquilo que nós estávamos falando sobre a questão que nem sempre o que está posto no livro faz jus a esse processo de despertar o aluno para um sujeito que exerce de fato a sua cidadania. Às vezes apresenta essa história factual, fragmentada, não desperta o interesse do aluno, nem auxilia ao relacionar os conteúdos à realidade cotidiana, né? E aqui nós precisamos observar também, nesse livro didático de história, essa situação de que, de um lado, o professor de história não tem condições de se colocar como agente produtor do processo histórico, não? Às vezes as condições não permitem esse professor se colocar. Do outro lado, o estudante não se sente estimulado e se percebe como um sujeito histórico, que ele tendo como referência apenas os conteúdos apresentados no livro didático ali de forma factual, né? Por isso que o professor de história nos anos iniciais ele precisa conhecer todo aquele arcabouço de teorias, o que prega cada teoria daquela, para ele saber se posicionar aqui no momento que está trabalhando os conteúdos de história, né? Nós temos aqui também, dentro desse contexto, que devemos, o professor e o livro didático de história que a gente está colocando, o professor deve reconhecer o livro didático como uma ferramenta no processo de construção do conhecimento e que não é bastante. É necessário compreender os aspectos que envolvem a sua produção, sua comercialização e sua utilização, que nós já até falamos um pouco sobre isso, não? Enquanto o produto ele é fabricado, ele é um produto fabril, né? Ou seja, é um produto da fábrica, não? E qual é a fábrica? São as gráficas, não? As grandes gráficas que produzem aí dentro das editoras. Nós temos aí uma infinidade, a Moderna, temos a Scipione, tem a Abril, tem uma infinidade de editoras aí, né? E vejam que, enquanto produto é fabricado para atender o mercado, o consumidor, não? Que tem uma motivação econômica, ideológica, políticas e sociais. Então, desde as cores que são utilizadas nos livros didáticos, elas não são utilizadas por acaso, ali representa uma fatia da população, uma fatia ideológica, uma fatia política, né, de representatividade política. Portanto, devemos considerar que, como instrumento de ensino,
o livro didático também é um canal de propagação de valores e interesses, né? Isso quando eu lembro muito bem quando eu estudava lá na roça mesmo, né? E aí tinha uma cartilha que era alegria de ler, né? Ah, mas tinha algo ali que eu achava bacana, né? Porque tinha o sítio, falava o sítio da vovó Sinhar, né? E aí, todas as férias, eu vou para o sítio, ver a vovó, como é bom estar no sítio, brincar com os animais. Então, aquilo reproduzia um cenário ideológico, e aí tinha as imagens, né, de que a vida na roça era, de fato, muito boa, né? Aí depois a gente cresce um pouco mais, vai estudando um pouco mais, e vê que, de fato, era a ideologia do governo da época, né, que era do período militar, era a ideologia para fixar o homem na roça, porque precisava desbravar, inclusive aqui a região amazônica, né? E aí precisava que a própria escola desse esse incentivo, que a roça era um lugar muitíssimo bom para as pessoas estarem, né? E isso veio para a educação. Então, veja que ele se torna esse canal de propagação de valores e de interesses econômicos, sociais, políticos e ideológicos. A utilização do livro didático no contexto de ensino e da aprendizagem, ele faz parte aí da história do ensino. Gatt Júnior, ele traz essa referência aqui. Ele relata que o livro didático ele foi seguidamente utilizado na sociedade como com educação escolarizada e institucionalizada, o que assinala sua permanência desde há muito na cultura escolar. Ou seja, o livro didático ele vem desde as civilizações antigas, né? Ele já passa a ser utilizado desde quando o professor ainda escrevia o conteúdo que ia trabalhar com os alunos, mas ali ele já era ali o embrião para o livro didático. Então, ele vem se segmentando, sedimentando na sociedade e é institucionalizado como sendo esse produto que deve permanecer aí na vida escolar, né? Na Europa, antes da existência da imprensa, os estudantes universitários produziam seus próprios cadernos e texto, não? Veja, antes de ter a imprensa, mas os estudantes já iam produzir, o professor já orientava e os estudantes, com os fragmentos, os estudantes já iam produzindo os seus textos, não? O livro era poucos e normalmente escrito à mão, mas já faziam parte desse universo do processo de ensino-aprendizagem. Veja que aqui as instituições de ensino incorporaram o livro didático como a metodologia a ser utilizada na sala de aula, como a forma mais barata de acesso aos textos escolares, não? Então, veja, o Gatt, ele traz essa informação, que ele é utilizado aí como essa forma mais barata de acesso aos textos escolares, porque ali no livro didático, em vez de do professor ficar buscando material X num lugar, o material Y em outro lugar, então pega, já está tudo aqui no livro didático. Então, isso facilita esse processo da construção do conhecimento na sala de aula. O autor destaca, o Gatt, né, que a produção do livro didático é um fator de inteligência e um facilitador do ensino, quanto ao aparato tecnológico utilizado no processo da impressão, porque aí tem aquilo que eu falava, tem tudo ali, tem um porquê, né? As cores que são utilizadas, o jogo de cores que é feito, o degradê que é feito, né?
em determinadas páginas, os boxes que são feitos, né? Então, tudo tem um significado. Veja que o papel são os discípulos cujas inteligências hão de ser impressas com os caracteres da ciência. Esse é o autor, o Gatti, que a gente colocou anterior. Vai falar que o papel ele se torna um discípulo em que as inteligências hão de ser impressas, né? E essas inteligências impressas pela o que a ciência produz de conhecimento que vem para os livros didáticos. Os tipos de caracteres são os livros didáticos e demais instrumentos. Vejam que eles são preparados para esse trabalho. E graças aos quais se imprime aí na inteligência como facilidade tudo quanto se há de aprender, né? Porque tudo nós temos aí nos livros didáticos, exceto quando nós estamos já na universidade, às vezes nós temos que adquirir os livros que são chamados paradidáticos, né? Mas, principalmente nos cursos voltados para a docência, né? As licenciaturas, nós obrigatoriamente passamos pelo crivo de compreensão do livro didático, da escolha do livro didático. Quando a gente vai trabalhar com história, inclusive tanto na parte de pesquisa na prática e pedagógica em história, quanto na parte de estágio, eu trabalhei com isso nas turmas, coordenei os estágios, turmas de história, eu levava malas de livros e chegava, despejava na sala, né? Para os acadêmicos pegarem aqueles livros ali e selecionar, de acordo com tudo que a gente tinha estudado, que objetos de conhecimento deveria fazer parte do plano de aula, né? Então, ou se eles fossem escolher um livro didático, o que eles escolheriam dentre todos aqueles que estavam ali, que naquela época a gente chamava era conteúdo mesmo, que conteúdos eles levariam em consideração para escolher esse livro didático, não? Então, vejam que a tinta é a voz viva do professor, né? Que traduz o sentido das coisas e dos livros para os alunos. É o livro didático. Se o professor não tiver uma capacidade tanto do conhecimento quanto a habilidade de transformar esse conhecimento ressignificado, fica chato. Os alunos eles têm preguiça de ler, não? Então, se o professor não tiver essa habilidade para o despertar, fica complicado. Veja que a prensa é a disciplina escolar, ou seja, o Gatti aqui ele vem fazendo toda uma analogia do livro didático com esse processo de ensino-aprendizagem, até chegar na prensa. E aí ele vai dizer que essa prensa ela é a disciplina que deve ter na escola. Dispõe e sujeita a todos para receber o ensinamento, né? Então, isso ele vai fazendo essa referência ao livro didático para apresentar a importância que o livro didático tem nesse processo de ensino-aprendizagem. E o histórico do livro didático. O livro didático era considerado aí como sendo um facilitador para o trabalho do professor e para a tarefa de aprender dos estudantes, embora a disciplina escolar fosse enfatizada como indispensável para quem pretendiam receber aí os ensinamentos, né? Existia o livro didático, mas a disciplina escolar, essa era indispensável, né? Eu já falei para vocês que eu ainda levei meia dúzia de bolo, né? Isso porque fazia parte do aparato da disciplina escolar. O Gatti, ele expõe que os livros didáticos ganham, em pleno século XVII, uma função
que conservam até os dias de hoje de portadores de caracteres da ciência, ou seja, isso acontece no século XVII e se perpetua, porque a partir dos livros didáticos ali estão registrados os resultados das pesquisas científicas e do conhecimento científico, né? De fato, durante os séculos subsequentes, aí o século XVIII, XIX, século XX, e agora já estamos no século XXI, né? A palavra impressa, principalmente aquela registrada na forma de livros científicos, eles ganham um estatuto de verdade, né? E que verdade é essa? Que ainda hoje eles se disseminam aí em grande parte dos bancos escolares e da vida cotidiana das pessoas, né? Porque, de fato, as pessoas, por isso que nós estudamos ontem, que o texto, eles representam algo, mas não significa que é a verdade. Ela pode ser o despertar para se descobrir a verdade, né? E, prosseguindo aqui, eu trabalhei bastante com o Gatti quando eu estava fazendo esse histórico do livro didático. Constata-se assim que o livro didático ele era e ainda é portador de conteúdos verdadeiros, inquestionáveis, né? Ele tem conteúdos verdadeiros e inquestionáveis. Mas, na verdade, é um produto condutor de concepções históricas também, que são vivenciadas na sociedade e refletidas aí nas demandas atinentes à existência do homem como ser social, ele que pertence aí aos grupos sociais diversos com pertenções e interesses diferentes, né? Isso a gente precisa ter essa compreensão, que muito embora eles contenham conteúdos verdadeiros e inquestionáveis, mas não podemos perder de vista que entre esses conteúdos verdadeiros e inquestionáveis existe ali um caráter ideológico, um caráter político, um caráter comercial também. Aí veja que a história do livro didático no Brasil ela deixa clara aí a influência da Europa, né? Aí, em especial, a influência da França e de Portugal também. O Gatti ele vai esclarecer isso, que no Brasil, até a década de 1920, né, portanto, há 100 anos, a maior parte dos livros didáticos eram de autores estrangeiros, vejam, editados e impressos no exterior, especialmente na França e em Portugal. Veja que aí a gente ganha esse modelo e esse formato do material didático, mais especificamente da França e de Portugal. Inclusive, até a nossa própria literatura, ela ainda carrega muito esse modelo francês, né? A escola também, aqui dentro desse processo, né, a escola também se configurava como um locus, né, ou esse local, para poucos, isso é uma verdade, nós vimos lá em História da Educação, eu que já estou bem aqui, bem pertinho, para eu entrar no ginásio, né? Tive que fazer exame de seleção para poder entrar, para fazer a quinta série, e aí imagine isso aí há mais tempo, né? Há uns 50 anos antes da minha existência. Era raridade, né? Não existia escola para todos. Né? A partir aí da década de 1930, aí foi quando essa situação, ainda que de uma forma muito lenta, mas já começa a mudar, porque aí vai surgindo essa questão da escola pública, se torna mais comuns as publicações de livros aqui no Brasil, aí já passa a ter alguns autores brasileiros que começam a escrever também, isso vai mudando. Tem aí, a partir de 1930, os autores brasileiros que eram ligados às instituições de ensino reconhecidas e com uma boa aceitação por órgãos responsáveis pela a estrutura educacional do país, eles passaram a elaborar esses livros didáticos, né? Os próprios professores,
mas eles pertenciam a instituições de ensino renomadas, né? Principalmente algumas universidades, então eles passaram a escrever, né? E aí vai dando esse tom e esse processo da história do livro didático. O Gatti, para ele, o período compreendido ali entre 1930 e 60 foi o período que caracterizou no que diz respeito aos manuais escolares da seguinte forma. Como é que ele vai explicar isso? Foram os livros que permaneceram por longo período no mercado sem sofrer grandes alterações, mas os livros que foram produzidos aqui nesse período, de 1930 a 1960, tanto que quando se comprava um livro, mesmo que fosse comprado, mas era um livro didático, quando o pai tinha muitos filhos, né, já tinha aquele cuidado, tem que encapar esse livro, não pode riscar, porque depois dele ali, do irmão mais velho, vinha o outro, e vinha o outro, às vezes um livro passava aí por 5 filhos estudando, porque não tinha mudanças significativas aqui na produção desse material. Livros de autores provenientes de lugares tidos naquela época como de alta cultura, como o Colégio Pedro II, né, que foi o colégio modelo, nós vimos isso em História da Educação, foi o colégio que foi construído e era o único que era mantido pelo governo central ou pelo Império, que era para servir de modelo para as províncias, né? Então, esses livros que eram produzidos nesses espaços tinham grande valor. Livros publicados por poucas editoras, que muitas vezes não os tinham como mercadoria principal, e, por fim, existiam aí os livros que não apresentavam processo de didatização, né? E de adaptação de linguagem como consoantes às faixas etárias às quais se destinavam, né? Às vezes não tinha muita essa diferença, né? Então, mesmo o livro didático sendo produzido por esses autores brasileiros, ligado às instituições de ensino, reconhecidas como referência da cultura educacional do país, não havia a preocupação com a transposição da linguagem, né? Então, não procurava se adequar essa linguagem científica para uma linguagem dialógica, compatível com a idade do menino. Por isso que a gente, você vai conversar com pessoas mais velhas, né? Pessoas aí que têm 80 anos, 80 e poucos anos, que tiveram a oportunidade de estudar, a linguagem deles é uma linguagem totalmente rebuscada, porque eles estudaram numa época em que não tinha essa transposição da linguagem científica para a linguagem pedagógica, didática, para facilitar a compreensão do estudante. Era aquela linguagem técnica e científica mesmo, né? Ao analisar esse cenário, aí sim a gente vê a falta de preocupação com o processo de transformação da sociedade, né? Não tinha essa preocupação de fazer com que a sociedade pudesse passar por um processo de transformação. A própria linguagem do livro é como se a sociedade ficasse estagnada e dependesse daquilo ali e ficasse muito tempo naquele mesmo estagnada naquela mesma estrutura e conjuntura social. Aí o livro didático brasileiro ele permaneceu inalterado aí por aproximadamente 2 décadas, né? E isso contribuiu para a permanência de conteúdos e de atividades didático-pedagógicas centradas no professor, ou seja, é o que o professor diz, isso é que tem que fazer, como sendo o principal responsável pelo processo da aquisição do conhecimento. Até porque, como foram os professores que escreveram os primeiros livros didáticos, então o professor já era visto como essa pessoa detentora do conhecimento. Desde que aí na prática permaneceu o método da repetição, né? Se fôssemos para o campo da psicologia, diríamos que aqui era a psicologia skeniana, né? O método da repetição, o que tornava o ensino nesse período praticamente igual ao que era praticado lá no modelo estabelecido
pela corrente pedagógica tradicional, a qual nos referimos lá nos momentos anteriores, quando falamos da produção positivista, né? Aí o Gatti ele vai destacar que aí na década de 60 foi esse momento de transição, né? Quando vai tendo essa transição, começa toda aquela movimentação desses manuais escolares em livros didáticos, ou seja, aquilo que era um manual escolar, agora ele vai se transformar mesmo em um livro didático. Do final da década de 1990, pois todas as características mencionadas, elas foram paulatinamente sendo transformadas e aí foram adaptadas a uma nova realidade, que é a realidade escolar, que nós já temos ali a partir da década de 90, né? Aí sim, vem a alegada democratização do ensino, que nós passamos por aí, que, no caso, o brasileiro ganhou esses contornos da massificação e que permitiu o ingresso de novos personagens no ambiente escolar, oriundos de classes operárias, né, que essas não tinham acesso. Agora é a escola para todos. Esses filhos da classe operária vêm para a escola, o filho do lavrador, o filho do trabalhador rural, né? Ele tem, e hoje tem até a escola rural, né? Percebemos aqui essas manifestações populares que elas promoveram esse despertar para a conscientização da sociedade, o que, de fato, vai resultar nessas transformações. E essas transformações elas ocorrem nas estruturas e nas conjunturas da vida das pessoas. E isso contribuiu para as adaptações dos conteúdos presentes no livro didático, porque ele, como produto, tinha que acompanhar essas transformações. Vejam aí que os movimentos sociais, originados das camadas sociais consideradas as minoritárias, né? Que eram os pobres, né? Fizeram com que a sociedade passasse a ser representada aí por membros da classe operária. E aí tivemos a questão do índio, pela mulher, pelo trabalhador rural, pelo negro, pelo homossexual, entre outros representantes que passaram a fazer parte desse cenário, né? Então, a educação vai se tornando abrangente para contemplar todas essas representações. Veja que aí, nesse contexto, o professor precisa ter clareza de que o livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição, né? Isso temos que ter essa clareza, que obedece à evolução das técnicas de fabricação e de comercialização, pertencentes aí à lógica do mercado, né? Isso a Cícero Bittencourt faz nessa colocação, porque você vai adquirir um livro didático, se for comprar um livro didático, você vai primar pelo material, né, desse livro. Então, os fabricantes eles vão tendo esse cuidado de atender o mercado. Então, com tudo isso, aí nós vamos chegando aqui para a livro, a Cícero Bittencourt, ela vai falar um pouco das imagens no livro didático. Ela diz que o professor precisa ter a clareza de que o livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição, que obedece à evolução técnica, a fabricação, a comercialização, pertencente à lógica do mercado. Isso é a Cícero Bittencourt que falou, né? Então, aqui nós vemos que as crianças, elas têm essa necessidade de ver as cenas para compreender a história. É por essa razão que o livro didático de história que vos apresento estão repletos de imagens. Desejamos forçar os alunos aqui, né, a fixarem essas imagens e reproduzir no seu imaginário as estruturas desses momentos passados, né? Aqui o livro didático ele continua sendo falado, é a Cícero que vem falando sobre isso, dessas imagens, sem diminuir o número de gravuras que existem no texto,
cada série é acompanhada de questões que os alunos eles responderão por escrito após terem olhado o desenho e feito uma pequena reflexão sobre ele. E aí, veja que é o que denominamos de revisão pelas imagens, é um termo que é dado para isso, e acreditamos que esse trabalho ele possa desenvolver a inteligência das crianças, observe, né? A inteligência das crianças, ao mesmo tempo em que sua memória, aí ela faz esse grifo, né? E coloca aí como grifo nosso, para que se tenha esta convicção. E aí vocês veem que até hoje, nos grandes concursos, às vezes apresenta-se uma gravura e para você fazer, e aí propõe-se a atividade para você fazer a partir da análise daquela gravura. Né? Veja o quanto importante essas gravuras que aparecem no material. A Bittencourt ela vai acrescentar aí que, independentemente da origem da imagem, o problema central que se apresenta para o professor é o tratamento metodológico que esse acervo iconográfico exige, né? Digamos que tem lá uma imagem do negro apanhando, do negro escravo, e isso vai denegrir a imagem do negro. O professor precisa ter o conhecimento necessário para dar o contraponto nisso, e fazer com que a criança perceba esta maldade, esse momento de maldade, mas que dê o contraponto das diferenças que ocorreram na sociedade, né? Aqui ela continua falando sobre essa questão que os livros didáticos, particularmente, têm sido vigiados tanto por órgãos nacionais como internacionais, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No período da ditadura militar, inclusive, tinha a consultoria da USAID, né? Que é a agência norte-americana, que veio para dentro do Ministério prestar consultoria para que as publicações fosse de cunho ideológico que exaltasse, de fato, o pensamento do regime militar. A partir da Segunda Guerra Mundial, né, metade do século passado, divulgavam-se os estudos críticos sobre os conteúdos escolares, nos quais eram visíveis os preconceitos e as visões estereotipadas de grupos e populações, né? Onde aparecia sempre a negra como escrava, o negro como escravo, trabalhando no engenho, né? Então, isso era o estereótipo da época, né? Aqui, a Bittencourt ela vai falar que nessa perspectiva, a história foi uma das disciplinas mais visada pelos autores. É tanto que a história saiu do contexto do currículo. Vocês lembram que a história foi substituída, a história de geografia, pelos estudos sociais, porque era a história que dava esse tom desse posicionamento crítico, né? Essa vigilância é visível ainda na atualidade, como bem demonstra a imprensa periódica, né? Quando a gente vê os periódicos, principalmente ali da metade dos governos militares. Tem aí a complexidade e esse predomínio do uso do livro didático, né? Nas salas de aula, que tem que despertar o interesse de muitos estudiosos, e sem o material didático sempre tem sido investigado sob diversos ângulos aí em diferentes países, né? Tanto por se tratar entre os livros didáticos aí pesquisados, os de história têm sido os mais visados. Então, quando vai fazer estudo sobre o livro didático, você vai lá no livro de história, os que mais são estudados, né? Em estudo recente sobre esse predomínio da investigação, da produção didática nessa área, aí a partir da segunda metade do século passado, na Alemanha e na Europa, em geral, a historiadora Verena, né? Ela destaca aí o papel político dos manuais escolares de história, que foram considerando os verdadeiros autobiografias dos estados modernos, né? Que dá essa composição
e retrata o poder do Estado. Para uma análise do livro didático de história, além de identificação dos valores ideológicos e de que é necessariamente portador, é preciso estar atento aí aos outros 3 aspectos básicos que dele fazem parte, que são a sua forma, o conteúdo histórico escolar e o seu conteúdo pedagógico, né? Tem que ter esse cuidado. Além de ser esse produto de venda, tem a forma do conteúdo, como ela é diagramado, esse conteúdo, mas tem também o conteúdo pedagógico e o conteúdo escolar, né? Assim, o livro didático ele é um importante veículo e é um produto do sistema de valores e ideologia e de uma cultura. Aí tem aí vários pesquisadores que demonstraram esses textos de ilustração, obras didáticas, transmitem os estereótipos, os valores dos grupos dominantes, generalizados, temas como família, criança, etnia, de acordo com os preceitos da sociedade branca e burguesa. Isso fez parte do livro didático. Então, chegamos já ao final. Que coisa boa que estamos no último minuto, né? Então, pessoal, eram essas reflexões que tínhamos para a nossa aula de hoje.